Ao contrário do que muita gente pensa, o segredo do estilo vai muito além das tendências, muito, muito além dos modismos e no intuito de compartilhar sempre com você conteúdo de relevância, qualidade, que faça de fato um sentido na vida de vocês. Hoje eu decidi abrir o jogo e trazer aqui os segredos mais preciosos, mais escondidos, mais secretos que toda mulher com muito estilo domina. Maybe I should've let you go. I should've let you just walk on. Vou propor aqui para vocês, tire um minutinho para fazer uma reflexão. Quando você pensa naquela mulher super, ultra, mega estilosa, o que vem à sua mente? Aquela que é grifada da cabeça aos pés, seguindo todas as tendências e modismos, ou a maneira única e peculiar com que essa mulher, ou com que determinada mulher, coloca para o mundo a forma como ela quer se expressar? Certamente é a segunda opção. Ouso dizer que a grande maioria vai responder nesse sentido. E é exatamente essa a ideia, né? Estilo está muito mais ligado à autenticidade, personalidade e identidade do que em si tendências, modismos, modinha. Claro que a gente retira, extrai, né, das referências, extrai ali do que a moda nos oferece, mas o mais assertivo mesmo, como efeito de um resultado final e de uma mulher positiva e, como estamos falando, né, estilosa, é exatamente fazer uso de todos esses conceitos da melhor forma, né, de acordo com a nossa própria identidade. Então, estilo está muito mais ligado à autenticidade, personalidade e identidade do que em si a modismos e tendências. To make sure what we're doing is right. Uma peça de roupa pensada isoladamente, ela pode sim ser muito interessante, a gente pode vislumbrar, né, várias colocações de contextos e tudo mais. Por si só pode ser uma peça muito especial, seja porque é elegante, porque é atemporal, porque é uma peça statement, porque tem alguma história ou algo do tipo, mas na prática mesmo, que vai trazer uma bossa, né, uma interessância a um resultado final, é a forma como você vai utilizar aquela peça criando a sua própria história, criando a sua própria identidade. Então, quando a gente vê pessoas que são as chamadas fashion victim, né, as vítimas da moda, essas pessoas normalmente não imprimem muita personalidade àquilo que elas estão fazendo uso. E isso faz com que seja mais do mesmo, né? Então a gente não vê muita interessância, a gente não vê muito borogodó, a gente não vê nada muito útil pra gente extrair. Ao contrário, a mulher estilosa, ela vai saber, na medida em que ela vislumbra a possibilidade de adquirir uma peça nova, por exemplo, ela já sabe que aquilo vai agregar de uma maneira muito especial no seu dia a dia, no seu contexto, fazendo com que ela consiga contar uma história com muito mais personalidade e com muito mais graça, que é essa história das mulheres estilosas. It's all about. Não dá pra dizer que uma peça não fica legal em você se você simplesmente não experimentar essa peça. Como foi dito aí no tópico anterior, quando a gente, né, considera avaliar uma peça isoladamente, sem pensar no seu contexto, sem pensar nas possibilidades, sem pensar no intercâmbio que isso pode fazer no nosso guarda-roupa, otimizando e multiplicando super o que a gente já tem, a gente perde, né? A gente abre mão de uma poderosíssima ferramenta que a gente tem nas nossas mãos, que é exatamente da nossa capacidade, possibilidade de ir além do óbvio. Por isso, não hesite em testar, experimentar, vislumbrar, imaginar, testar cores, testar estampas, testar misturas, testar texturas, testar modelagens diferentes. Na pior das hipóteses, o máximo que vai acontecer é você perceber que aquilo não é para você, o que por si só já é um ótimo caminho. To have to let go. Muito mais do que usar um look ideal, o estilo está muito mais relacionado com a ideia de sustentar o look. Se você, por exemplo, adota um look com nuances mais voltadas para o estilo sensual, portanto, bastante pele à mostra, ou então peças mais justas, animal print, ou um batom vermelho, mas, por outro lado, adota uma postura um tanto quanto introspectiva, mais inibida ou algo do tipo, é muito fácil que as pessoas percebam o ruído, sendo aquilo muito diferente do que você está de fato sentindo ou querendo. Por isso, toda estilosa sabe que o ato de se vestir vai muito além de simplesmente colocar uma peça no corpo e sair por aí, né, ostentando ou expondo a sua escolha. Na verdade, está muito mais relacionado à maneira como a gente quer mesmo ser visto e colocado para o mundo. Então, quando a gente está colocando uma roupa, a gente necessariamente está comunicando uma mensagem. E que essa mensagem seja uma mensagem coerente com aquilo que a gente deseja passar e também com aquilo que as pessoas estão vendo, lendo, interpretando. A gente sabe que a gente não precisa dizer uma só palavra para que as pessoas façam, né, e tenham julgamentos a todo instante sobre nós, positivamente ou negativamente. Que seja positivamente, que é o que as mulheres estilosas fazem e dominam como ninguém. Oh yeah.
Oh, got Os segredos que tornam uma mulher estilosa não estão somente na seara da combinação, do styling. Na verdade, quando a gente pensa em mulheres que sabem e dominam muito bem o seu estilo, naturalmente existe por trás uma espécie de base organizada. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de sabedoria e estilo, a sabedoria passa também por aquela ideia de a gente conseguir utilizar as roupas que a gente tem da maneira correta. O que significa que se você tem um guarda-roupa abarrotado e você tem peças que simplesmente você não consegue enxergar no dia a dia, você simplesmente não vai usar. E é aquela velha história, se você não vê, você não tem. É claro que isso é muito entre aspas falando, mas na prática é meio que isso quase que literalmente. Se você não vê no dia a dia, naquela confusão, você não consegue ter ideias, você não consegue pensar, às vezes acorda atrasado, às vezes acorda sem clima, sem tempo, sem energia. E é isso, quanto mais a gente tem acesso às peças que a gente tem no guarda-roupa, mais a gente vai conseguir fazer combinações e, né, utilizações, intercâmbio de maneira inteligente e interessante com o que a gente já tem no guarda-roupa. Então é extremamente importante a gente ficar muito atenta a essa questão de se você não vê, você não tem. Bom, então é isso. Vocês percebem que é um vídeo que tem um cunho simplificado, mas tem uma profundidade inerente que é muito legal, que faz assim, dá realmente uma virada, um twist aí na mente de muitas pessoas que ficam presas a determinadas modinhas e tendências, sendo que a gente consegue ir muito além, dando foco, né, sobre outros pontos que são mais importantes. Agora eu quero saber de você, qual foi o item que mais te chamou a atenção, ou aquele que você talvez tenha uma certa dificuldade de, né, colocar em prática. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!